Estamos ao vivo. Boa noite, André. Boa noite, Priscila. Boa noite, doutora Marcela. Como vocês estão? Boa noite, pessoal. Boa noite, você aí de casa. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Capivara Falante. Boa noite a você de casa que está nos acompanhando ao vivo nesse feriado. E hoje vamos conversar aqui com a doutora Marcela Moraes, advogada, secretária da Comissão de Igualdade Racial, membro da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Sorocaba e membro da Black Sister in Law. Boa noite, Marcela. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, André. Quero agradecer pelo convite. É uma oportunidade imensa estar aqui nesse podcast que é super famosinho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho aí de um bate-papo. Vamos papear. Sim, vai ser muito bom. E eu gostaria de saber se você é sorocabana mesmo ou se veio de outro lugar. Conta pra gente. Tá. Bom, eu não sou sorocabana. Eu sou de Tietê, interior. Do lado. Tietê. Sou de Tietê, sou nascida lá, sou de natural de Tietê. Eu venho aqui para Sorocaba, já faz 7 anos que eu tô aqui. Eu me casei e vim para cá. Então, estou querendo virar sorocabana, mas sou tietense. Tá gostando de morar aqui na cidade, do povo? Gosto muito daqui, sempre gostei daqui, sempre vinha para cá, né? Uma cidade muito acolhedora, uma cidade promissora, abriu as portas aí para o mercado de trabalho. A cidade que eu venho não tem muita abertura para trabalho, para essa questão que hoje, onde eu estou, hoje eu sou autônoma, né? Sou uma advogada autônoma, então a cidade que eu morava lá, tinha muito fechada nessa questão do mercado de trabalho e oportunidade. Então, Sorocaba, para mim, foi aí uma grande descoberta. Ai, que maravilha. E você se formou aqui em Sorocaba mesmo? Em qual universidade? Eu me formei na Faculdade de Direito de Itu, em Itu. Em Itu. Isso, e voltava, fiz faculdade, foram 5 anos viajando aí de ônibus. Ia pra Tietê? Tietê pra Itu, todos os dias. Dá quantas horas, mais ou menos? Dava uma horinha. Uma horinha, né? Porque a gente fazia toda a questão... O ônibus vai parando, né? Vai parando. Pegando o pessoal. Isso, no início ainda a gente fazia a cidade inteira. Então era bem exaustivo. Gosto de ler? Dá pra ler uns livros, né? Dava pra ler os livros, mas eu ia meio que dormindo mesmo. Era de manhã, você estudava de manhã? Não, eu estudava à noite. À noite? Tinha que trabalhar. De manhã é coisa de patricinha. Não sei. Ele trabalha na enxada à noite. E por que você escolheu direito? Eu acho que... Eu sempre tive esse senso de justiceira, já fui chamada de justiceira. Sempre era aquela pessoa que queria resolver o problema do outro. E eu acho que conforme foi avançando a minha vida, eu acho que ver também as desigualdades, não só as desigualdades sociais, mas a desigualdade do dia a dia, às vezes até dentro da escola. Eu sempre fui representante de sala, eu sempre estava num lugar de liderança, mas sempre no sentido de estar defendendo alguém. Então, eu acho que veio vindo esse instinto, assim, pra mim, e aí eu não, tenho certeza que eu me encontrei no direito. O direito me deu aquela questão, assim, não, dessa forma eu vou conseguir aí defender várias pessoas que não vão ter coragem de falar e eu vou ser voz pra elas. E assim foi a vontade de fazer direito. E fala um pouco mais sobre você. Tem filhos? Você casou, veio morar aqui em Sorocaba? Isso, eu me casei, hoje não sou mais casada. Sou mãe de uma linda menina de 6 anos, o nome dela é Ana Laura, minha razão. Manda um beijo pra ela. Filha, um beijo, te amo. Beijo, Ana Laura. Ela é a razão da minha vida, dos meus propósitos, das minhas coragens, de avançar, os meus medos. Então, hoje sou eu e ela aqui em Sorocaba. Nós moramos sozinhas aqui em Sorocaba. Então, hoje eu sou mãe solo, né? Então, todas as obrigações, os desafios de ser mãe, são todas para mim. Mas posso falar que eu tenho vencido esse obstáculo, não romantizando a maternidade, nem tem como. Tem bastante desafios que às vezes eu acho, falei, nossa, porque querendo ou não, eu sou mãe de primeira viagem, né? Então, cada fase da Ana Laura é aí Não vem com São manual. desafios, Não vem né? com manual. Então, cada fase da Ana, às vezes, tem momentos desafiadores, né? Agora na escolinha, agora vai ir para a primeira série. Essa questão também que a gente tem, às vezes, de querer que o filho seja igual a gente, mas o nosso filho tem sua personalidade, né? Sim. Então, mas é isso.
Você quer que a sua filha seja igual a você, Leandro? Não. Eu também não. Ah, eu também não Quero quero. que seja muito mais esperta. Nós somos pais também, né? É. Nossa, a gente imagina, né? Porque é mãe solo. Sim. Porque sendo pai, que já faz menos, É. normalmente, e Sim. tendo com outra pessoa já é difícil. Hum. Cara, é um negócio inimaginável, né? São muitas barreiras, né? Hoje eu sou uma advogada autônoma e graças a Deus que eu tive essa coragem de ser uma advogada autônoma, porque eu tenho essa praticidade Uhum. de organizar o meu tempo e, por exemplo, hoje ela está integral, então eu consigo organizar a minha vida através de ser uma advogada autônoma e gerir esse tempo. Também hoje a rede de apoio que eu tenho é a família do pai dela, que também me ajuda, mas a grande também parte de responsabilidade é minha. Uhum. Não é fácil, não é fácil. Imagino. Muitas mulheres passam por isso, né, e às vezes acabam deixando seus sonhos também para trás, para depois, por essa grande responsabilidade, essa carga, né, que a gente leva aí como mãe solo. E no direito, tem alguém que te inspirou, alguém que te inspira hoje, que você olha e fala, alguém do passado ou alguém de hoje que você acaba se inspirando? Michel Temer era de Tietê, não era? Não, ele não é de... É isso, ele é de É, Tietê. Inclusive, eu trabalhei com o primo dele, o Dr. Jorge Temer. Trabalhei 4 anos no escritório O dele. Jorge Temer era de lá, né? Isso. Cidade E também na pequenininha. minha faculdade, né? Na FADTU também. Ele tem uma sala lá. Ele é um professor lá na Isso. FADTU, né? É. Você se inspira no Temer, quer ser como ele um Não, dia? não é minha inspiração. Agora você é de Drácula? O vampiro não é a minha inspiração. Acho que assim, faltou um pouco de representatividade no início da minha faculdade. Eu não consegui enxergar juristas negros. Né? Eu começo lá em 2009, mas hoje eu tenho uma grande inspiração que é a Faida Bello. Sim. A Dione, a qual eu faço parte aí do grupo Black Sisters, que é uma advogada que fez esse grupo de advogados, de empoderamento de advogadas negras. Né? Hoje ela tem diversas parcerias com empresas muito grandes, né? Dando a oportunidade para advogadas negras. Então, assim, essas referências para mim hoje são assim, eu falo, eu quero, talvez não da mesma forma que elas trabalham, porque são áreas diferentes de atuação, né? Igual a doutora Faida Bello, ela é criminalista. Uhum. A Dione, ela é empresarial, né? Trabalha em empresa CEO. Mas, assim, são advogadas negras que mostram pra gente que a persistência dá resultado, né? O nosso caminho, ele é mais árduo, né? E a gente tem uma caminhada aí mais longa, mas que é possível. Né? Então essas mulheres hoje são as minhas inspirações, né? Uma das frases que eu ouvi, que eu tive o prazer e o privilégio, foi da Faida Bello, doutora Faida Bello. Ela fala, no final da palestra dela, ela é uma mulher gaga, ela fala no final da palestra, a gente já tinha visto aquele show de palestra, quando ela fala que ela era gaga, que ela era uma mulher gaga, e um dia uma professora falou para ela que era melhor ela parar. Como que você vai no tribunal do júri sendo uma mulher gaga? E quando eu ouvi aquilo e ela fala assim, só você pode não acreditar no seu sonho. Os outros não acreditar, tudo bem, mas se você não acreditar, aí não tem como. Então, se você acredita no seu sonho, é possível fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, chegar em qualquer lugar. E hoje ela é uma potência, né? Na internet, no TikTok, como referência de Como referência para profissionais. Sim, profissionais como Sim. eu, né? Uhum. Então, assim, de onde ela veio, a Faida, e ver também onde ela chegou, traz para mim uma grande inspiração. Legal. E a sua especialidade, né? Você trabalha voltada para o direito previdenciário. Isso. Para o direito previdenciário. Quais são os direitos envolvidos nessa questão? Quando que a pessoa procura um previdencialista? Tem um momento certo? Porque o direito criminal é quando é preso, né? Geralmente a gente sabe, né? Quando estão fechando a algema, pode eu ligar para um advogado. E o previdencialista? Como que funciona o trabalho de vocês? O previdencialista, ele versa as questões sociais, né? E também a questão da aposentadoria, do afastamento daquele segurado. Então, quando que o cliente vai chegar até mim? Quando ele precisa ou se afastar pelo INSS, que é quando ele está doente, ou quando ele não pode exercer as suas atividades habituais dentro do seu trabalho, então ele vai me procurar, como também tem essa abertura do INSS para que esse segurado vá
diretamente. Porém, né, toda essa questão, essa mudança do INSS, né, que veio, essa questão digital, eu vejo essa grande dificuldade do meu público, né, dos meus clientes. Então, eles acabam chegando até mim. Então, quando a pessoa fica doente, ou ela tem que se afastar do trabalho, ou até mesmo hoje, depois, né, da lei de 2019, essa reforma que teve da Previdência, ele me procura para saber quanto tempo ele tem para se aposentar. Quanto falta, né? Quanto falta. Marcela, veja aí para mim, porque mudou, né? Depois de 2019, se você não tinha ali um tempo de contribuição, você já entrou na regra de transição. Então, às vezes, ele acha que já está para se aposentar. Ainda faltam uns bons anos. E faltam uns bons anos. Então, a gente tem o trabalho hoje, o previdenciarista, de fazer a questão do planejamento previdenciário. Então, eu vou falar para ele quanto tempo ele tem para se aposentar, se está perto, se não está, quais são as regras de transição dele. Tá. Então, hoje é basicamente isso. E também tem os sociais, né? São aquela pessoa que não é um segurado do INSS, mas o INSS é o órgão que administra esses requerimentos, né, de assistência social, que é o LOAS, né, que é o LOAS tanto para a pessoa com deficiência quanto para o idoso, né? O INSS é o gestor aí que trabalha com isso. Então, essas pessoas, inclusive, é o meu maior público, né, do EPC LOAS, né, que vem para mim, e hoje eu tenho trabalhado focado em PCD e autistas. Então, eles me procuram, eu vejo se tem eles têm os requisitos preenchidos dentro desse benefício assistencial, e dentro disso a gente dá entrada. Então, mas o PCD é a pessoa com deficiência. Isso. A pessoa com deficiência, o autista, são os que mais procuram esses direitos sociais. Sim. Os Down, pessoa T21, nós aprendemos semana passada. O T21, ele está enquadrado também? Tem alguns direitos, algumas garantias nesse sentido? Sim. A pessoa com Down, ela também se enquadra na pessoa com deficiência. Inclusive, como também teve a lei da pessoa com deficiência, o autista ele foi integrado nessa lei da pessoa. Porque é novo, né? Porque é novo. É novo. Né? O transtorno com aspecto autista. Tanto o Down não é uma doença, quanto o autista não é uma doença, é uma condição. As pessoas confundem bastante. Mas mesmo assim, sendo uma condição, ela foi aí integrada nessas leis que já tramitavam como para a pessoa com deficiência. Então, todos os benefícios que tem na lei da pessoa com deficiência, tanto a pessoa com Down quanto a pessoa autista, tem direito a todos os benefícios. A questão da escola, a questão assistencial, o ingresso à escola. Então, todos esses direitos, a questão também do passe livre, né? São muitos, né? São muitos, e às vezes as pessoas acabam não sabendo, deixando de saber por falta de informação. E a gente paga tanto imposto, né? É bom falar sobre esses direitos, porque de um lado, a gente fala muito, né? Não é nenhum tipo de caridade por parte do governo. É uma contraprestação dos impostos altos que a gente paga. Então, as pessoas têm que correr atrás mesmo, têm que procurar um advogado. Uma coisa que eu sempre falo a respeito dessas questões previdenciárias é busque um advogado. Hoje está se tentando facilitar bastante o acesso. Sim. Então, a própria pessoa pode dar entrada, né, procurar a internet e tal, mas a gente vê tanta cagada, que a pessoa que perde direito, que perde prazo, que eu trabalho muito na área de dependência química. Eu tenho muitas clínicas, né, que nós fazemos a parte jurídica. Então, tem muita família, às vezes, que nem sabe que a dependência química é uma doença como qualquer outra. Com CID tudo, né? Com CID, que dá direito ao afastamento, ao recebimento de auxílio-doença e tal. Uma coisa que é legal, André, que você acabou de falar, a questão da dependência química, que muita gente não sabe, é o quê? Quando o adicto ele está afastado, está nessas clínicas, ele não está numa casa. Então, ou seja, quais são os requisitos do LOAS? A questão do quantas pessoas tem, do grupo familiar, a questão da renda e a questão da doença, né? Essa extensão aí, mais de 2 anos e tal. E aí a pessoa já fala, poxa, às vezes a pessoa tem esposa, tem filhos dentro da casa,
somando tudo, ultrapassa aquilo que a lei diz que é miserabilidade. Uhum. Nesse caso dele, ele é o único requerente e ele está afastado. Ele está numa clínica, então, ou seja, ele tem 0. Olha como é bom falar com uma advogada especialista em previdenciário. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, é uma brecha. É uma brecha. Então, o dependente químico que está ali numa clínica, numa comunidade terapêutica, a soma, né, a forma de avaliar a situação dele de hipossuficiência é diferente. É diferente. Então, dá para ele trabalhar de uma forma diferente essa questão previdenciária. Então, busque um advogado. Isso, Busque um por favor. advogado quando você for. Dá para dar entrada sozinho? Dá para fazer sozinho? Dá, mas evite fazer E às vezes besteira. a família não sabe disso, né? Então, quando o cliente chega, a gente vai fazendo essas perguntinhas, vai puxando. Ah, ele tá sozinho lá. E às vezes esse valor não é nem para ele, né? É para ele de uma outra forma, custeando o local que ele está internado, entendeu? É um dinheiro que vai ajudar a família, né? Sim, tem que correr atrás porque o imposto é alto. Então, Sim, tem que correr atrás muito mesmo. alto. Qualquer valorzinho que tiver lá, tem que pegar mesmo. Verdade. E no caso de jovens, é possível um cara novo igual eu, assim? Deu pra ouvir aqui, Osana. O Osana que tá ali atrás das câmeras, deu pra ouvir a gargalhada dele. É um cara jovem ali, dos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos. Vale a pena buscar um previdenciarista para conversar? Olha, eu quero me aposentar mais ou menos em tal época, se eu pagar mais agora, vale a pena eu pagar mais agora, pagar mais depois? Dá para fazer um planejamento previdenciário nesse sentido? Não pode entrar como deve, né? É uma consulta que eu tô fazendo aqui já. Eu vou passar os detalhes, você vai Vou calcular anotar aí aqui. pra mim. Deve, porque depois da reforma de 2019, aquela pessoa que não estava inserida, né, no CNIS, que é o CNIS, é o que são as contribuições que todas estão cadastradas lá, ou seja, ele não era um segurado já afiliado ao INSS, ele precisa entender que a partir de agora a sua aposentadoria só será por idade, né? Dentro disso, Marcela, eu quero me aposentar como? Eu quero me aposentar bem. Sim. A gente sabe que a velhice aí traz diversos fatores, remédio, consultas, coisas que nós temos que pensar, projetar, né? Eu percebo essa dificuldade quando eu falo de vender esse produto para os meus clientes do planejamento previdenciário, porque a gente fala que é um pouco mórbido, né? A gente tem que pensar na morte, caso você faleça. Caso não, quando? Quando? Essa é uma das poucas questões que a gente tem certeza, a gente só não sabe quando. Eu falo assim, caso, no sentido que é jovem, né? O tempo. Então, assim, a sua esposa, ela vai ficar segurada, a sua filha, o seu filho vai ficar segurado que você era um segurado, estava recolhendo para o INSS e ele vai ter aí uma pensão por morte. E a questão de outra segurança. Gente, não é só a morte. Você pode ficar doente. Hoje a gente tá bem aqui, amanhã depois atravessa a rua, sofre um acidente, fico inválido, entendeu? E aí você vai ter o quê? Como ter a possibilidade de buscar isso no INSS. Né? Outra coisa, quanto que eu vou receber? Né? Quanto que eu vou receber de aposentadoria? Esse é o planejamento. O planejamento a gente vai ver se você contribui tanto, essa vai ser sua média daqui, projetar qual a possibilidade, a projeção de vida sua também. Se tudo isso que você quer recolher, por exemplo, quero recolher no teto, será que você vai ter isso de retorno também quando se aposentar? Será que vale a pena? Ou até mesmo, Marcela, deixei de recolher um bom tempo. Será que vale a pena você recolher os 10 anos lá atrás? Será que você vai ter também retorno disso quando você se aposentar? Então, o planejamento previdenciário é justamente para te dar um norte. Né? Eu acho que todo mundo deve fazer. Sendo jovem, sendo mais velho, já estava afiliado ao INSS. E custa caro fazer? Depende. Eu tenho avaliado conforme cada cliente. E parcela. Tem parcela. Que você falou jovens, né? É um assunto que... Você já não é jovem, você é bom ir. Eu Marca pra quinta. Jovens Amanhã, realmente não porque... tem grana, né? Estão estudando, estão trabalhando, eles não têm grana, mas é algo que você falou. Não, mas não um jovem de 19, 20 anos. Não, pode ser. É um jovem assim igual você, com entrada na cabeça. É jovem desse tipo, né? Não, mas inclusive eu tenho clientes que já falaram que eu vou dar de presente para as colaboradoras que estão há mais tempo um planejamento previdenciário. Legal. Bacana isso. Legal. Eles me perguntaram, olha aí, já vou fazer negócio. Opa!
Na semana passada eu tive cliente que falou, né, eu tenho um grupo de senhoras, ele gosta de contratar senhoras para fazer os atendimentos e tal, mulheres com mais de 45, 50, que ele acha legal. A pessoa, ele fala, a pessoa já teve filho, já não tá mais com um filho pequeno, às vezes já tá com um neto, já tem mais responsabilidade, já se comunica melhor, então ele gosta de contratar mulheres nessa faixa dos 50 anos. E ele falou, olha, eu quero dar de presente para elas um planejamento previdenciário. Colocar eles com uma previdenciarista para falar Legal. o que ele tem, paga um pouco mais, se vale a pena recolher alguma coisa atrasada. Se não vale a pena recolher, porque Se não vale a pena, muitas vezes não vale a pena. Não vale a pena. Por conta de uns anos para cá, tal, às vezes é irrelevante, né? Já teve cliente minha que eu falei, ó, se você aposentar agora vai ser esse valor. Mas se você esperar mais 2, vai ser tanto. E aí a pergunta dela foi, vale a pena? Seria em torno mais ou menos de uns 20 mil a mais. Ela ia recolher nesses 2 anos. Né? Uma média bem alta do que recolher em cima do mínimo, né? Que a maioria recolhe quando não tem uma renda fixa. E aí, aí é o ponto do planejamento previdenciário. Você falar para o seu cliente, ele vai perder dinheiro? Você não quer que seu cliente perca dinheiro, muito menos se ele quer perder dinheiro. Então, o planejamento justamente é para dizer o que ele deve fazer. E assim, a lei existe uma constante mudança, né? Nós estamos hoje vivendo a mudança de 2019 da reforma previdenciária. Então, a gente tem que viver, trabalhar dentro dessas regras, né? Sim. Eu já vi, inclusive, cliente que fez e ele decidiu se aposentar. Ele falou, eu vou perder isso. Ia perder dinheiro, mas ele falou, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu não aguento. Eu prefiro perder esse valor que eu iria ganhar trabalhando mais 2 anos e pouco, do que me estressar e morrer nesse meio tempo. Exatamente. Isso acontece. Tem que saber também o que o cliente quer, né? O que o cliente precisa hoje? Tem cliente que fala para mim, doutor, eu tô cansado, eu tô doente, eu quero curtir minha família. Então, dentro disso, claro, dentro da lei, dentro daquilo que o cliente tem de tempo, valores, né, a renda que ele vai receber mensal, a gente vai trabalhar dentro disso e mostra para ele. O que você quer? Tem cliente meu também, que ia ter um valor melhor aí esperando mais um pouco. Mas ele falou, eu tô cansado, a pessoa tá doente, a pessoa quer curtir a família, não sei, daqui a pouco eu vou ter um infarto, vou morrer. Então, tem tudo isso também. Entender, porque cada cliente é um cliente, é particular, né? Passa para ele as possibilidades, ele Sim, escolhe. Ele escolhe. Entre as possibilidades foram colocadas. Vamos falar do dia? Vamos falar do dia. Vamos falar do dia de hoje. Hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra. E vamos tratar também a respeito desse assunto, a respeito desse tema. Dia da consciência negra veio por conta do dia de Zumbi, né? Zumbi dos Palmares. Veio por conta do dia de Zumbi dos Palmares. E, doutora, você, na sua vida, na sua estrada, você já sofreu algum tipo de racismo? Você já percebeu algum tipo de racismo contra você? Olha, André, todos os dias. Todos os dias, mesmo hoje eu tô numa posição que todo mundo olha e olha quando fala doutora, né, advogada. Eu também sofro racismo. Sofro racismo desde quando eu era adolescente. Tem uma questão pontual que eu sofri, que foi na escola. Não foi com termo pejorativo, assim, né, macaca, como muitas vezes a gente vê aí na mídia, mas foi simplesmente assim, eu falando pra ele, vai pra frente com a carteira, e ele, não vou, e ele prensou eu pra carteira, mas eu fiquei com muito ódio, que foi com a carteira pra frente. Ele falou, o que você tá fazendo aí, sua negra? Naquele momento... Você tinha quantos anos? Eu tinha 12. 12 anos. Eu tava no colegial. E assim, frisar que eu sempre estudei no horário da manhã, na cidade de Tietê, que era a maioria branca. Então eu era sempre a única negra na sala. Assim, eu posso falar também que o diálogo dentro da minha casa, eu falo que hoje eu sou militante, eu sou. Mas a minha mãe vem aí de outras épocas, né? Aceitando, engolindo, tudo isso, eu respeito isso, essa vivência dela. Mas acredito que esse empoderamento, essa coisa de se posicionar, foi muito pelo diálogo dentro da minha casa. Minha mãe sempre me empoderou. E quando ele fala isso negra, ficou muito confuso pra mim, fiquei com muito ódio. Diante disso, eu era aquela pessoa que falava pra diretor, poxa vida, foi ele que me empurrou e eu só reagi. E ele falou que eu sou negra, que isso? E aí, esse dia eu fui suspensa. Meu pai teve que me buscar na escola porque eu tive esse comportamento, vamos dizer aí, eu tive uma reação que acabou machucando o aluno, né? Então, assim, não é de hoje, né? Já vem de tempo.
Aquele dia eu chorei, porque parece que sempre a gente que fica com o pior lado, é a gente que é raivosa, é a gente que agiu de uma forma, reagiu de uma forma violenta, né? Não era para eu ter feito isso. Ele falou e eu que reagi errado, né? E hoje também, eu frequento, hoje nem tanto, né? Nós estamos muito no digital, né? Mas às vezes eu preciso ir em algum lugar público, cartórios, eu preciso ir até o fórum, às vezes despachar. E já Como teve... faziam os Neandertais. Sim, os homens da caverna. E eu tenho que ir, e eu preciso ir nesses lugares. E quando a gente chega lá, muitas vezes, o colega passou na nossa frente, não precisou se apresentar com a carteirinha. E aí eu venho logo após, o que que é? De blazer, maquiada, sempre posturada. De você, o que que é? Eu sou advogada, vou entrar. Daí eu tenho. Mas a carteirinha. Prova. Mas sempre? Sempre. É sempre assim. Os olhares. Eu fui no shopping esses dias com a minha filha e criança mexe em tudo. E às vezes a gente abre a bolsa para pegar o celular. E eu, até hoje, eu penso 1000 vezes em abrir a bolsa, achar que vai pegar alguma coisa. Então a gente sempre é olhado no shopping, a gente sempre é observado se está mexendo na bolsa. Então, assim, o preconceito, ele persegue a gente todos os dias. Hoje a gente tá aprendendo a reagir, né, André? A gente cansou de ficar quieto. A gente cansou. O que eu percebo é isso mesmo. A gente escuta muita gente falando, mas antigamente podia falar, podia brincar, tá? Hoje em dia não. Mas é porque antigamente as pessoas se calavam mais, né? Engolia, às vezes ficava triste, chorava em casa, levava isso, se tornava algo pior, né? Algo metafísico, né? Surgiu uma doença, mas hoje é importante, né? Inclusive para as pessoas saberem que isso não se faz, né? Que não é para seguir esse caminho. Essa questão racial, as pessoas têm que entender que as suas ações, elas têm consequência. Que tem lei, que a lei hoje ela pune, que a lei ela leva você até para um julgamento, para cadeia. E as pessoas, uma hora, elas vão ter que entender. Nós estamos aí numa luta constante. Eu posso dizer que hoje eu estou caminhando onde outras pessoas aí, como Zumbi do Palmares, Dandara, morreram por mim, né? Então hoje eu estou caminhando e hoje eu estou terminando de pavimentar essa estrada aí para que minha filha corra. Né? Eu falo aí para os racistas, para eles educarem seus filhos, porque eu estou educando a minha para reagir. Né? Então, é mais ou menos isso, André. Nosso dia a dia, né? Pega, Priscila, aquele livro ali pra gente. Já leu? Já li. Já leu. Nós ganhamos, inclusive, esse livro da doutora Luana, né? Do Ela por Todas. Que ela veio aqui também, né? E ela nos presenteou com esse livro. Pessoal de casa, leiam. É muito bom. Ele já começa falando o seguinte: todo mundo é racista. Ponto. Todos somos os racistas. Isso me deu um choque ali no começo. Eu falei, mas caramba, eu sou um cara tão desconstruído. Eu sou um cara tão... Mas é o que você falou. Muitas vezes é importante a gente ter essa consciência, até aceitar, pra gente conseguir conviver. Sim. Porque isso que você falou, pessoa, eu tenho medo de abrir a bolsa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muitas vezes é inconsciente, de uma forma como a gente foi criado, como a gente foi educado e tal. Mas a gente hoje, tendo essa consciência, a gente já consegue transmitir isso para os nossos filhos de uma outra forma. É preciso, né? Sim, é muito necessário. Então, para as pessoas olharem um pouco para si mesmas, né? Perceberem esse tipo de comportamento e tentar evitar de uma forma consciente. Sim. Pode ser que inconscientemente passe alguma coisa, mas é importante se observar, admitir isso para conseguir prestar atenção. Aprender, né? Eu acho que quando a gente percebe que está errando, eu estou errando aqui. Eu falo isso porque eu sou militante na área de pessoa com deficiência e muitas vezes, depois de fazer curso, ouvir palestras, que eu vou muito em palestra, que né, a gente sempre está aprendendo. Sim. Nossa, eu errava no meu atendimento, às vezes falando alguma coisa. E eu milito nessa área. Eu quero que o meu cliente PCD ele conquiste aquilo que ele veio até mim, alcançar o seu direito. Então, assim, se eu tô vendo que eu tô errando, que é algo errado, eu quero aprender, eu preciso buscar aprender para não errar mais. Sim.
É muito importante É isso. tratar um tema com carinho mesmo, Com carinho. né? O cliente com carinho, o amigo, né? As pessoas, a sociedade com carinho. Você estudar, se dedicar àquilo, você não falar besteira. É. Quais ações que você acha que são importantes hoje para combater o racismo? As ações que a gente acabou de falar aqui, Priscila, o letramento. Uhum. É necessário, eu acho que primordial hoje o letramento dentro das escolas. Sim. Eu acho que deveria ter até uma matéria principal como português, matemática. A minha vivência na escola foi ouvindo a história da princesa Isabel. Uhum. Não é Como ela foi boazinha. como ela foi boazinha, generosa, né? E nós aqui, né, temos que agradecê-la. Não é essa história que eu quero que a minha filha ouça. Uhum. Quando ela chegar lá ouvindo, quando ela estiver na sua matéria de história. Quero que uma professora mostre que nós fomos saqueados, que a África foi roubada e hoje estamos aí tentando reivindicar todo esse passado aí. E às vezes o que a gente ouve muito, Priscila, é mimimi. Será mesmo? É chororô. É chororô. Poxa vida, mas Marcela, você não é escrava, sua mãe não foi escrava. Por que você tá nessa ainda? Uhum. Né? Então, assim, hoje o primordial, eu acho que são essas ações que nós temos que continuar fazendo, que é a questão do letramento, o letramento dentro das empresas, eu acho que Uhum. tem que Sim, É existir. importante. Tem que existir, porque às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu não sei como fazer isso. Mas é claro que você não vai ter inclusão, você não vai ter diversidade. Você não está levando essa pauta dentro da sua empresa. Uhum. A gente vê aí, quantas vezes a gente viu aí na mídia, o Carrefour, É. né? Uhum. Um baita exemplo. Pode falar, eles não patrocinam a gente, você pode falar mal, pode falar o que você quiser. Eu já falei. Só não fala desses que estão aparecendo aqui. Esses são bonzinhos. Não, mas não teve nenhum caso na mídia. Foi Então, tranquilo. E casos como esse, que poderia ter sido, talvez não teria acontecido isso, mas assim, eu acho que é preciso. Tem um projeto de lei que estava sendo discutido quando a gente foi até lá na prefeitura, sobre ter aulas, né? Sobre incluir o racismo como uma matéria nas escolas. Isso. Mas eu acho que não... Eu sei que tem algumas atividades Sim. nas escolas, eu não sei como funciona essa questão das escolas. Sei que teve, que minha filha participou esse ano, mas eu acho que tem que ser uma matéria mesmo, com prova. As pessoas têm que sair, porque a educação transforma. Então, a partir do momento que tem dentro lá da formação dessa criança, da formação desse adolescente, vai ser muito importante para o futuro, né? Teve matéria sobre a dengue, por que não... Não é? Não ficou? Hoje já é um grande avanço que nós vemos a história da África sendo ensinada nas escolas. E isso a minha filha, eu gosto muito de história, sempre estudei com ela, mas a minha filha veio falando comigo sobre o Império da Etiópia, o Império não sei o quê, os Impérios Africanos. E eu falei para ela, eu não sei nada. No meu tempo a gente estudava história romana. Enfim. Ponto. História greco-romana, dali pra frente, ocidental, e não se falava, né? Não sei se você pegou essa fase, você que é mais jovem. É uma diferença pequena. Mas não tanto. Não, mas era o conteúdo parecido com o seu. Sim. A gente não via, né? A gente ia Falando. anos até Dom Pedro. Isso. Dom Pedro. Acabou ali, né? E o que você falou, a Princesa Isabel, que é boazinha, o quadro dela, libertando os escravos, Sim. Lei Áurea, né? Só que a história para aí, né, André? Para Lei aí. Áurea, branco é auro, né? Aura, não sei a origem da Lei Áurea, é uma também lei sei. branca, né? Embranquecer as pessoas. Mas eu dou uma pesquisada a Eu respeito também, disso, da vou origem. fazer essa lição de casa. Mas uma questão de letramento, isso é uma questão extremamente importante para a sociedade e para quem é mais conservador de direita, isso é importante para as empresas. Sim. Porque o que a gente está vendo aqui são as empresas sendo condenadas por dano moral, por assédio, por conta de questões raciais. Sim. O racismo, né? Isso vai continuar, isso não é questão de mimimi, isso não é questão de chororô. Tem. Então é muito importante mesmo as Tem que escolas continuar, né? ensinarem, Sim. e se as escolas não ensinarem, as empresas tomarem então essa iniciativa. Criar esse letramento para evitar, pelo menos, aí uma condenação. Se não é por uma questão de consciência, se pelo não- menos seja para economizar. Exatamente, seja preventivo, né? Uhum. A gente está ajudando Exatamente. aí o empresário que ele monte essa questão do letramento dentro da sua Sim. empresa e, é só evolução, não é desperdício, é um tempo Não, aí de não é conhecimento. desperdício.
Inclusive, então, empresários, o artigo 223G da CLT fala que o que a empresa fizer de prevenção deve ser considerado na hora da mensuração do dano moral. Então, empresas, levem palestras, falem sobre letramento racial, coloca no mural, trata desse assunto. Pode acontecer? Pode, mesmo assim. Sim. Mas tudo isso, todo esse trabalho é levado em consideração na hora de uma decisão a respeito de um eventual dano moral. Exatamente. É importante tratar desse Faça a assunto. sua parte, né? Façam a sua parte. É importante. Muito importante. E, doutora, já finalizando, indo para o final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, o que você acha que nós podemos fazer? Nós, eu que sou meio japonês, o Leandro que é um branquelo, nós que não estamos inseridos nesse mundo que nós em si somos de fora. Então, já escutei falando de, olha, você não pode tirar o protagonismo. Eu sempre trato muito pisando em ovos nesse tema. O que você acha que a gente, outras pessoas da sociedade, podem colaborar nessa luta? Eu acho, sinceramente mesmo, André, acho que todos nós, diversos assuntos, mas hoje, falando da consciência negra, falando da nossa luta, falando da nossa caminhada, é pensar fora da bolha. É olhar fora da bolha, entendeu? Porque é muito fácil pensar, mas não é o meu mundo, mas o Brasil é plural. Sim. Nós vivemos num país plural, onde a maioria da nossa população é negra. É negra, é parda. Sim. Entendeu? Então, assim, você convive com essas pessoas, né? Você vai conviver a todo momento. Então, e a questão do conhecimento. Eu tô errando aqui, o que eu falo que eu acho normal, que não é normal pro outro? E não a gente também não quer ultrapassar o protagonismo de ninguém. A gente quer equidade. A gente quer as mesmas oportunidades. Nós queremos oportunidades igual. A gente não tem oportunidade. Né? Hoje, eu vou falar rapidamente, eu estou tendo uma oportunidade única na minha vida que eu nunca pensei que ia ter. Hoje eu estou participando das eleições da OAB. Jamais. Há anos atrás eu olharia para mim, Marcela, que já passou por tantas dificuldades para conseguir emprego, gente. Para conseguir emprego. Às vezes eu tinha pessoas assim do meu lado, eu chegava em casa e chorava. Eu acho que eu demorei também um pouco para entender que era sempre, porque a gente não quer pensar toda hora no racial. A gente quer pensar que é alguma coisa que a gente não falou tão bem, que a gente não está tão qualificado para o mercado tão bem. Só que essa questão, ela sempre existiu. Ela existe. Né? Então, tentem mudar o que vocês podem mudar dentro das suas realidades. E sempre pensando fora da bolha. Né? Porque às vezes a gente fica aqui vivendo, mas essa dor eu não conheço. Mas eu não sinto isso. Claro, não é a sua vivência, né? Então, o livro da Djamila Ribeiro, ela fala isso, né? Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, tudo que você puder fazer para mudar aquilo que você vê, por exemplo, você vê alguém fazendo racismo no supermercado, numa loja, faça a sua parte, fala que tá errado, fala que você pode ser preso, você pode responder por esse ato. Isso já tá fazendo alguma coisa. Se todo mundo fazer um pouquinho, a gente tá aí, a gente vai conseguir. Eu sempre fui a louca de querer transformar o mundo, e hoje eu entendi que eu não vou transformar. Mas se eu puder fazer, se eu fizer 1%, eu conseguir ser representatividade para minha filha, eu já ganhei muita coisa já. A gente não consegue mudar o mundo, mas consegue mudar muito o nosso círculo, né? Círculo, sim, o nosso mundo, né? Sim, isso já ajuda muito. Muito. Sim, total. Pedir dicas culturais, né? Vamos lá. Então, já estamos aqui no finalzinho. Eu sempre peço dicas culturais, livros que são do tema, ou que você goste, filmes, séries que você recomenda para o pessoal assistir, para quem sabe se instruir um pouco melhor aí sobre o assunto. Bom, ultimamente eu tô tendo muito tempo eu gostei muito de um livro, ele é bem antigo, o nome dele é Negras Raízes, Alex Haley. Ele conta toda a história, desde a senzala, desde as nossas culturas lá de trás, a questão do navio negreiro. Foi um livro que me marcou bastante. Eu tô lendo agora o Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, também. Pacto da Branquitude, também é um livro que eu gostei bastante. Esses são alguns livros que eu consegui ler esse ano, nessa minha loucura. Gosto também... Vamos lembrar aqui agora. De série. Gosto das séries da Viola.
aquele que ela faz, que é de criminoso, que ela é uma advogada. How to Gosto Get bastante. Away from É, Murder. How to Get Away, with Murder. Gosto bastante. Agora... Nossa, o Leandro filmes. manja de série, hein? É. Essa é bem conhecida. Eu só assisto O Senhor dos Anéis. Eu sou Eu gosto bastante. nerdola. Star Wars, Senhor dos Anéis. Fiz sempre os mesmos. Eu tenho essa dificuldade também. Histórias Cruzadas é um filme que eu gostei bastante. Acho que eu vi. História cruzada do It My Shit. Da NASA. Não, da NASA. Qual que é outro? Tem Da NASA é esse também que eu tô querendo lembrar. é The Help, né? O outro que você tá falando, que é o da empregada lá. Isso, das empregadas. É. Escreve Ah, no não, livro. é esse da Tem história a frase cruzada. do Eat My Shit, que ela faz o bolo de Isso, cocô. eu vou. Isso, é The Help. É esse daí. É. E também das 3 mulheres que acho que eu já vi. Isso é isso que eu tava Da tentando lembrar. NASA. Eu não tô lembrando o nome agora, meu Deus do céu. Estrelas. Estrelas Além do Tempo. Isso, Estrelas Além do Tempo, esse Esse recomendo Isso, muito. esse é bom. Muito, também. Fala tudo. Sexismo, a questão de gênero, com mulher, e a questão do racismo também, né? Sim, que elas sim. eram tratadas como computadores, não Sim. como pessoas mesmo, né? É um livro não. É um filme sensacional, eu recomendo. Tá aí as recomendações, dicas culturais, bastante Legal. importantes. Umas dicas. E falando a respeito da sua correria, né? Ela tá nessa correria, nessa loucura, porque amanhã tem eleição da OAB. Amanhã, dia 21, quinta-feira, 21 de novembro Emblemático no dia. de 2024. Que podem estar assistindo a gente em 2030, 2045, sei lá, né? Estamos que falando medo. aqui de 2024. Na semana, hein? E amanhã tem a eleição da OAB aqui na cidade de Sorocaba, no qual ela está concorrendo Estou com concorrendo. a chapa 1. Com a chapa 1. Como está essa loucura? Muito Legal? bom. Não se arrependeu? Tá gostando? Não me arrependi. Tá não gostando? me É um friozinho na barriga, é gostoso. É um frio na barriga, uma loucura, bem intenso, né? Esse pleito eleitoral aí. Mas tá sendo bem legal, é uma experiência nova que eu nunca tinha vivido. Que Pra gente que tá de fora é mais legal. Ah, Eu sei que pra vocês ali tá tenso. tem uma tensão aí. Mas não me arrependo, André. Foi muito legal participar. Foi muito... Eu acho que, vamos dizer assim, eu quero ganhar. Mas o pior cenário, se a minha chapa que eu escolhi pertencer, não ganhar, foi ouvir mulheres. Eu me vejo em você, eu me sinto representada por você, a sua história que conecta com a minha. Também entender o quão importante é a entidade da OAB, o quanto ela Sim. é um órgão extremamente importante na nossa sociedade, e a OAB é um reflexo da sociedade. Então, um dos objetivos de ter aceitado esse desafio foi saber que, mesmo trabalhando as questões de classe, eu estaria também conseguindo trabalhar algo que reflete a sociedade dentro da OAB. Então, tem sido muito legal, muito exaustivo também, mas muito importante, foi muito bom ter participado aí do pleito da OAB, e amanhã saberemos o desfecho. Amanhã é o Legal, dia. legal. Amanhã é o dia. E saiu hoje também, hoje agora, dia 20, um artigo meu no Portal Porquê, falando sobre a importância da OAB para a sociedade. Que legal. Então a gente vai deixar aqui também o link nos stories, um artigo falando sobre a importância da OAB para a Legal, sociedade, bacana. explicando um pouco a respeito dessa eleição, dessa Legal. campanha. Maravilha. Vou ler. Muito obrigada, doutora Eu que Marcela. agradeço, Foi um Cristina. prazerzão ter você aqui conosco. Foi um bate-papo Obrigada. super enriquecedor. Muito obrigada. É isso aí, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes aí pra estar falando Vou sobre voltar. outras questões. E se você ganhar também, volta aí pra Vou dizer. voltar. Sim, verdade. Sempre temos bastante assunto. Obrigado mesmo pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Priscila. Obrigado, André. E nos vemos na próxima quarta-feira, aqui às 19h30, no Capivara Falante Podcast. É isso Obrigado, aí. doutora. Quer deixar um recado, mandar um beijo para alguém? Câmera, o microfone é seu. Quero mandar um beijo para minha mãe, que é uma mulher que me inspirou a chegar até aqui. Mãe, muito obrigado por não ter desistido de mim. Difícil falar de mãe. Uhum. Obrigada. Obrigada mesmo. Essas oportunidades cheguei até aqui porque você investiu em mim. Quero mandar um beijo para minha filha, Ana Laura, eu te amo. Você é a razão da minha vida. Um beijo. Ai, que lindo. Beijo, mãe! A minha também. Obrigado, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.